Olá, estamos de volta. Então hoje vamos iniciar uma revisão sobre o conteúdo que está na prova de vocês. O conteúdo que eu selecionei para vocês foi Grécia Antiga, Roma Antiga e o Reino de Kush. Bom, para a gente falar um pouco dessas aulas, essa aula de hoje ela vai ser um resumão sobre o conteúdo em questão. E no mais, vocês que quiserem se estender mais no conteúdo, pode voltar na aula. Também pega a leitura do livro de vocês, também é importante complementar. Então, não fiquem apenas restritos a essa aula, tá certo? Bom, então falando sobre a Grécia Antiga, a gente vai destacar alguns pontos que diferencia Atenas, as duas principais cidades, Atenas e Espartas. Então a cultura de Atenas e a cultura de Esparta, que são bem diferentes. Então, de uma forma geral, a gente estuda na Grécia Antiga o período o período que foi a monarquia, a oligarquia, a tirania e a república. E a gente fez uma análise da sociedade que compunha, as diferenças da sociedade que compunha essas principais cidades. Então, uma das características de Atenas é a atividade ligada ao intercâmbio e à cultura também comercial marítima. Isso devido à sua localização geográfica. E a gente destaca também que nessa sociedade, que Atenas, o berço da democracia, há algo a ser problematizado que eu acredito que já tenha sido tanto das nossas aulas como no MIT, que é a participação, que é o conceito de cidadão na Grécia Antiga. Então, o cidadão era considerado quem? Aquele que é o eupátrida, que é o bem-nascido, a aristocracia. Então, nessa sociedade, mulheres não participavam das escolhas para a sociedade, o escravo não participava, nem estrangeiro não participava. Outro destaque que também é dado é para o escravo. Quem é o escravizado na Grécia Antiga? Aquele por questão de dívidas, aquele também por derrota em guerras. Então essas são as condições aí que levavam à escravização. E essa diferença, uma diferença bem marcante com a educação espartana. A educação espartana ela já é uma educação voltada para o militarismo. A principal característica dessa sociedade são as questões militares para expansão, desenvolvimento e conquista. Então, a educação espartana é um menino que com 7 anos é tirado do seio da sua família, levado para o estado para ser criado, preparado para os combates no estado. Pelo próprio estado, então ele é preparado para ser um homem. Então todos os aspectos da sociedade espartana estão voltados para o militarismo. A principal mão de obra das atividades de uma forma geral, né, em Esparta são os escravos, porque os homens guerreiros eles estavam aí na luta, na conquista de novos territórios, o que dava também que consequência trazia muitos escravizados para o povo de Esparta. Então Roma Antiga, para falar sobre Roma Antiga, a gente fala da divisão. Roma Antiga a gente estuda o período, uma divisão da monarquia, monarquia que fala sobre os patrícios, os plebeus, clientes, escravos, a república e o império. Então, basicamente muito importante que a gente tenha conhecimento dessa divisão, dessa organização, dessa sociedade de Roma. Os patrícios eram aqueles que tinham os direitos políticos, eram aqueles que podiam participar das escolhas e eram uma pequena parcela da sociedade. Então, os plebeus, os agricultores, o artesão, os clientes, eles não eram considerados escravos, eles eram servidores, aqueles que serviam os patrícios, aqueles que eram também protegidos dos patrícios. E os escravos capturados em guerra ou por dívida. Então a gente lembra aí muito claro, mais uma vez salientando a condição, a característica que dava a condição da pessoa ser escravizada. E ainda continuando sobre Roma, a gente vai falar do período da República, que acontece as reivindicações sociais pelo direito dos plebeus que participavam dessas lutas por conquistas territoriais e acreditavam que não estariam sendo beneficiados. Então eles vão reivindicar, e algumas leis a gente vai observar, o tribuno da plebe é uma lei que vai atentar para a luta e para a reivindicação
e consideração das reivindicações dos plebeus. A lei das 12 tábuas, as leis registradas, mas eram leis que beneficiava a aristocracia. A lei da canulé era uma lei que reivindicava que os plebeus pudessem se casar com os patrícios. Por quê? Porque eles não tinham essa possibilidade. A lei das Sistínias eram as leis que proibia que as pessoas fossem escravizadas por dívidas. E a lei Hortência era uma lei que determinava que as pessoas as decisões que fossem tomadas, na verdade, elas fossem tomadas através da votação, para atender os interesses também aí da plebe. É uma forma de atender algumas reivindicações. O Império Romano, quando a gente fala dessa expansão desse Império Romano, na aula mais especificamente falamos do primeiro triunvirato, do segundo triunvirato, e a gente vai falar agora nesse processo de expansão, porque destacamos também a Pax Romana, a política pão e circo. Então, o que caracteriza a política pão e circo, que é um termo que, vez ou outra, é um termo trabalhado, é um conceito trazido aí para a nossa realidade. Pão e circo é o conceito que é atribuído para o fato de o pão para as pessoas para saciar a fome, o circo eram os espetáculos para tirar a atenção, estratégias utilizadas para tirar a atenção dos problemas sociais que a sociedade enfrentava. Então, era uma forma de esconder, uma forma de alienar a população. O reino de Kush. O reino de Kush, né, da dinastia dos faraós negros, a gente vai destacar a aproximação cultural com o Egito, as conquistas. Se observa, quando você estuda a história do Egito, vê elementos do reino de Kush, e quando observa as características culturais do reino de Kush, observa aí alguns elementos do Egito. Então, é uma cultura que está ligada tanto pelo domínio que aconteceu nessas histórias de Kush ao Egito e Egito ao Kush. Então, não se dá para estudar o Egito sem citar, sem mencionar as contribuições de Kush, e nem de Kush falar sem tratar também dos elementos do Egito. Enfim, para a gente entender bem, de uma forma muito clara, bem clara, que são histórias que estão interligadas. A formação, algumas das principais características do reino de Kush é a forma como é escolhido seus representantes. Diferente de uma forma convencional, que era hereditária. Então era uma escolha feita, e contava também com a tradição cultural das sementes, da seleção, da leitura e interpretação das sementes que eram lançadas. E a questão militar, o grande espaço, a grande notoriedade que essa sociedade dava para a questão militar. E um aspecto também que diferenciava das demais culturas é o papel das mães, das rainhas mães, das candances. A mulher, ela não tinha um papel total de submissão no reino de Kush. Então, quando a gente trata o reino de Kush, estuda um pouquinho sobre o reino de Kush, a gente fala do matriarcado, que é uma contraposição ao patriarcado. Então, no matriarcado, a mulher ela participa, como no império, ela tem uma voz ouvida. Então, a voz dela não é deixada de lado, e tampouco é calada. Então, a voz dela é dado respeito, é dada autoridade. Então, ela tem importante papel de decisão nessa sociedade cushita, destacando aí uma sociedade matriarcal. Então, esse aqui é um breve resumo também sobre o reino de Kush, e também sobre Grécia e Roma. No mais, vocês têm tanto material didático de vocês para fazer uma leitura aprofundada, e como também ver as outras aulas que já foram postadas, com todos os detalhes sobre a Roma Antiga, sobre a Grécia Antiga. Enfim, façam aí a prova de vocês com cuidado, com atenção, com responsabilidade. Lê tudo direitinho, com paciência, tá certo? Lê uma vez, não entendeu, volta a ler de novo, para que vocês consigam fazer uma boa prova, ter um bom êxito, tá certo? Então, no mais, espero que vocês fiquem bem, que estejam bem, e a gente se encontra na próxima aula, que será uma aula de correção
da atividade de vocês, atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então, gente, tchau e até aí o nosso próximo encontro.